Inacreditavelmente, a Voxel segue com o seu serviço incansável de tentar falir. Que merda, hein? Tô brincando. Galerinha, fica comigo nesse vídeo que vocês vão ver exatamente qual foi a última destes amados amigos. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos tentar entender qual é a moral da história, o que a Voxel tá tentando fazer, porque é inacreditável um vídeo atrás do outro. Horroroso, me faz mal. Antes tinha sido o Derek e agora vai ser outro menino. Mas antes da gente começar esse react, eu peço pra vocês que não saiam daí, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, galera, é baratíssimo e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. E também do meu lado tem um QR Code, ou na descrição desse vídeo tem um link que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem para nos ajudar a alcançar a meta do nosso PlayStation 5. Mas é assim, galerinha, é inacreditável tudo que está acontecendo aqui, né? Peço para vocês terem paciência, muita calma nessa hora e vem comigo. Depois de muitos meses, polêmicas e Francesco Casagrande, né? O nosso querido, ele parece muito com o Carlão do Geek SP, não parece? O que vocês acham? Finalmente Assassin's Creed Shadows chegou em nossas mãos. Lançado dia 20 de março para PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC, o jogo agradou muita gente, ficou Um beijo pro Carlão. com aproximadamente 81 de média no Metacritic e no OpenCritic. Diversos youtubers, influencers, sites especializados de tudo quanto é tipo, publicaram suas impressões e foram poucos os que desaprovaram o game. É assim, né? Vamos pôr pingos nos is, tá? Francesco, é o seguinte, a maioria das pessoas admirou e gostou da gameplay. Tem problemas? Tem bugs? Tem. É perfeito? Absolutamente não. Mas é uma gameplay que aparentemente está sendo boa, o pessoal está se divertindo, tem um ritmo legal, está sendo gostosinho de manusear os combates. Então até aí tudo bem, todo jogo tem problema, todo jogo tem bug, né? O visual do jogo também tá ajudando, tá legal, perfeito. A lore é outra história, né? Aí, meu amigo, aí nós caímos num campo onde não é tão legal assim. Podemos discutir bastante, mas a gameplay obviamente está sendo aprovada, mas a história, meu amigo, isso aí a gente desconsidera, é um problema gigantesco. Em outros vídeos eu já comentei que futuramente isso vai reverberar um problema gigantesco, mas segue o baile. O Diego Borges fez análise aqui pelo Vox e ficou impressionado, dando 88 de nota. Isso aí não é impressionante, que a Vox... Bom, você pode conferir a review completa no nosso site ou clicando no card aqui em cima. Para promover o lançamento do game, a Ubisoft Brasil produziu um vídeo incrível em que homenageia o gênero Tokusatsu, que são séries e filmes japoneses de ação com muitos efeitos especiais. Concordo, foi muito bonito, eu gostei muito dessa introdução, dessa propaganda que eles fizeram, ficou interessante, né? Tipo Kamen Rider e até Power Rangers. Aquelas obras que a galera sangra faísca, sabe? Mas também em Tokusatsu nós temos o Jiraiya, Giban, Jaspion, vai longe. E para tornar o vídeo ainda mais nostálgico e emblemático, eles chamaram Edu Falaschi para cantar a música tema. Falaschi é um ex-membro da banda de power metal Angra e um intérprete da versão brasileira da música Pegasus Fantasy. Eu ia dizer, pra quem não se lembra, né, ele é quem cantou Pegasus... Abertura do anime Os Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente, o vídeo foi extremamente bem recebido tanto nacional quanto internacionalmente, Eu não vou cantar pra vocês. com diversos veículos como Polygon e Eurogamer postando matérias sobre. Só que então, aconteceu algo. Alguns gringos preconceituosos, Fala comigo, Carlão, fala comigo, o que aconteceu? extremamente mal intencionados, começaram a comentar que a influencer e apresentadora do Flow Games, Thaís Matsufuji, que no vídeo interpreta a protagonista Naoi, era uma mulher trans. Aí, meu amigo, aí é aquela confusão que acabou acontecendo, já teve vídeo aqui no canal falando sobre o caso, repercutindo também outras coisas, mas enfim, segue o baile. Como se isso fosse uma ofensa. É importante salientar que esses comentários não são aleatórios, são ataques esquematizados por pessoas que acreditam que o jogo é lacrador. Não, mas aí calma, vamos dividir, vamos separar o joio do trigo, né? Tem louquinhos que vão acabar complicando, incomodando demais, exagerando na sua opinião. Sim, nós temos os louquinhos, assim como em todos os lugares existem esses louquinhos. Entretanto, meu amigo, existe lacração no game, existe. Isso é um fato, entendeu? Isso é um fato. Um personagem histórico, que é o Yasuke, eu digo entre aspas por quê? Porque não existe nada embasado que justifique, que explique, que comprove que ele foi um samurai. Existem relatos sobre a existência dele no Japão,
Perfeito, isso é indiscutível, existem os relatos, mas nada comprova que ele foi um samurai. Entende o que eu quero dizer? Muitas histórias contam que ele carregava as armas dos samurais, outras histórias contam que vestiam ele como um samurai de maneira de ser uma piada. Tem informações que nem, por exemplo, uma inscrita do canal do Barba Movies, né, a Carol, ela visitou o Japão, ela conta que lá nos museus do Japão, eles explicam que ser samurai não era um cargo político, não era ser do exército, né, me alistar para ser samurai. Era questão de família. As famílias, membros de determinadas famílias, é que eram samurais. Vocês conseguem entender? Então, a restrição para se tornar esse nível, essa patente, é algo assim surreal. Então, não dá pra gente dizer o Yasuo que era samurai. Não, velho. Não, calma, respira. Né? Não tem nada que comprove isso. Eles utilizaram do mito, né, a lenda, o mito do Yasuke para poder fazer o jogo. Até aí tudo bem. Tudo bem, né? Usaram da lenda e do mito. Mas aí, querer se certificar, dizer que ele existiu como um samurai, que ele realmente foi o segurança principal particular da retaguarda do Nobunaga, aí é outros 500. Aí é outros 500. Ou seja, há uma predisposição de parte do público a detestar certos jogos com certas características. No fim, quando se... Como assim, meu amigo? Como detestar por causa das... Vamos lá. Fomenta ódio e preconceito na internet, eles... Não, calma. Também a gente não pode generalizar, amigão. Segura aí, Carlão, tu te para, Carlão. Se espalha e a vítima pode ser qualquer um, inclusive aqueles que um dia já espalharam hate por isso. Acontece que essa... Como assim, cara? Tá dizendo que o David Jones... Não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso. Não quero pensar nessa parte. Dizer que o cara deu hate por essas coisas. Calma aí. Aí nós temos também que manter um certo decoro aqui, amigão. Essa predisposição muitas vezes não se sustenta. Há diversos casos em que há uma mudança de narrativa relacionada ao sucesso de um game. Um recente é Monster Hunter Wilds. Há diversas discussões no Reddit, Twitter e até mesmo nas comunidades da Steam que diziam que o jogo era lacrador porque a Olivia, essa personagem aqui... Amigo, mas aí... Por que essa aparência masculinizada da mulher? Por que ela não pode ser feminina? É só uma questão, tá? Eu não tô acusando, não tô discutindo, tá? Não tô brigando. Ela é a protagonista, né? Tá me dizendo que ela é a protagonista. Perfeito. Mas por que ela tem que ter traços masculinos pra ser protagonista? Ela não pode ter traços femininos e ser a protagonista do jogo? A exemplo do que a Naoi tá sendo no Assassin's Creed Shadows. Né? Uma mulher totalmente feminina sendo uma ninja. Perfeito? Né? Não é o melhor exemplo, mas vocês me entenderam o que eu quero dizer. Usa armadura e tem uma vibe bem masculina, por exemplo. Eis que 3 dias depois do seu lançamento, Wilds vende 8 milhões de cópias e se torna o maior lançamento da história da Capcom. Mas aí nós temos uma questão, meu amigo. Não é porque tem lacração que o jogo vai ser ruim. O jogo, pela gameplay, é ótimo, é bom, é genial, apesar da lacração na sua história. Vocês conseguem entender? A gameplay é ótima, mas tem lacração na história. O ruim é quando o jogo não tem, por exemplo, lacração e a gameplay é uma porcaria. É outra questão. Cada situação é avaliada diferente. A gente nunca vai generalizar esse tipo de coisa. E pessoas que generalizam, porque foi a Ubisoft que fez, porque foi a Capcom que fez, então não vou jogar. Não, cara, a gente tem que, né, calmar o coração, vai lá, avalia o jogo. Isso funciona com filme, série, anime, tudo, cara. Tudo. Aí nós temos que manter um pouco aí, Carlão. Nós temos que nos segurar. Nós temos que conter a opinião alheia. Não podemos usar um roteiro aí do Derek, né? Vamos manter a calma. Jogo lacrador fazendo sucesso? Nada disso. Como você pode dizer que um game que tem uma personagem como a Gema é lacrador? Cara, eu não conheço esse jogo, me desculpa, mas aqui, né, quebra um argumento. Só se a história tentar forçar alguma coisa, mas a gente segue normal. Como eu disse pra vocês, cada situação tem uma avaliação. A gente não pode generalizar tudo, a gente não pode falar que tudo é igual. Mas, no caso atual, Assassin's Creed Shadows, ele é bom apesar da lacração. A Capcom ouviu o público. Sei. O mesmo aconteceu com Split Fiction, novo game dos desenvolvedores de It Takes Two. Por que Stellar Blade tu não cita, cara, que todo mundo gostou? Só um comentário, Carol. Só isso. Nele, você não tem uma protagonista mulher, você tem 2 protagonistas mulheres. Mas aí nós temos um outro quesito, né? O criador do game vai lá e comenta que ele fez o jogo por causa das suas filhas e tudo mais. Isso aí todo mundo já sabe também, filho. Calma, não crie espantalhos, Carlão. Não crie espantalhos. A gente pode conversar de boa, a gente pode debater isso aí legal.
Ou seja, para alguns era um game feminista, lésbico e, portanto, lacrador. Mas no fim, vendeu 2 milhões de unidades em uma semana. Então, na verdade, esse era o tipo que a gente queria. O que ele tá fazendo esse personagem que eu não tô entendendo? Um jogo focado em gameplay sem lacração e coisas do tipo. Só diversão. Tá percebendo como esse julgamento prévio por questões sociais ou culturais cai por terra quando a narrativa não... Não é que cai por terra, meu amigo. Eu te falei, tá? Já te falei, vou te comentar outra vez. É o seguinte, quando um jogo ele é lançado, existe um trailer, né? Vamos por partes que acho que fica mais fácil pro pessoal entender. Quando um jogo é lançado, Carlão, é o seguinte, e o Carlão vai ficar bravo comigo. Quando um jogo é lançado, a gente tem uma situação. Seguinte, segura aqui comigo. A gente vai assistir um trailer. Esse trailer vai nos mostrar mais ou menos ali o que a gente pode esperar do jogo, mas ali a situação, né, aparência, ambiente, todas essas coisas no trailer, tá? Um exemplo aí que eu posso dizer é o Intergalactic. Não é legal o início do trailer ali. Tu vê que é estranho, sempre a personagem feminina tem que ter aquele rosto masculinizado, tem que encarar a tela como se fosse, sei lá, cara, xingar todo mundo. Você tá me entendendo? Como é que eu tô tentando explicar? Que é difícil tentar explicar isso. Mas é por quê? Por que eu tô dizendo isso aí? Porque quando tu pega a atriz que fez a modelo pro jogo, quase não tem nada a ver com o que a gente tá vendo no jogo. Eles mudam o rosto, mudam a feição pra uma personalidade, pra uma feição masculinizada sem necessidade. Sabe, ela pode ser protagonista. Ninguém, cara, nunca foi reclamado por ser uma mulher de protagonista. Só que a gente percebe que eles vão utilizar dessa mulher como protagonista, ou no caso do Yasuke, né, um personagem negro como protagonista, para passar uma mensagem ideológica dentro daquela história. A presença da diversidade em si não é lacração. A lacração é usar dessa diversidade para passar a agenda progressista. Exemplo do Yasuke. Isso complica as coisas, eu tô tentando te dizer, entendeu? Isso complica as coisas. Porque não é o roteiro não conversa com a tentativa de trazer isso. Se tu fizesse sei lá, medalha de honra atual, sei lá, um jogo de guerra atual, tu pode trazer o gênero, tudo que tu quiser, porque o jogo é atual, conversa com a história, conversa com o momento atual. Agora, eu tentar trazer pautas atuais para um passado medieval não faz sentido. Não faz sentido, não tem momento nenhum. É a mesma coisa que eu tentar levar... Cara, eu não sei nem explicar para vocês como tentar, sei lá, comparar um imperador medieval com o presidente dos Estados Unidos. Fazer analogias. Se não existe conversa das duas histórias. As duas histórias não conversam em si. Eu não tenho como posicionar esse tipo de visão em cima dessa história. Tá conseguindo entender, Carlão? Entendeu? Cola e tá vendo como é puramente uma questão de dificuldade de alguns em enfrentar os seus preconceitos? Existem casos em... Ainda diz que... Bom, olha, cara, pelo amor de Deus, cara. É o Derek que tá fazendo os roteiros da Vox? Inclusive, em que jogos foram previamente atacados por serem considerados lacradores e no fim, eles eram ruins de alguma forma. Mas não por esse motivo. Dragon... Ah, não. Ele vai falar Dragon Age. Eu quero ver o que ele vai falar de Dragon Age. Porque lembrando, tá? Lembrando. SMzinho, o Pureza... O Games Edu, teve mais um streamer que eu não me lembro que eu tava assistindo. São 4 que eu assisti. Eu acho que era o Pureza, tá? Eu não me desculpa, Pureza, se eu tô falando besteira. Eu lembro que eram 4 streamers que eu acompanhei pra tentar tirar a ideia de cada um. Mas o Games Edu e o SMzinho é inesquecível porque eu reagi ao vídeo dos dois. Eles falaram de Dragon Age e justamente a lacração é que era o problema, tá? Justamente a lacração. A gameplay de Dragon Age The Veilguard, ele foi boa, tá? A avaliação de gameplay dos que eu acompanhei, e de novo, desculpa Pureza se eu confundi teu nome com alguém, tá? Foi mal. Mas é que eu lembro que eram 4 streamers que eu fiz e 2 eu separei pra fazer o react, que era do Games Edu e do SMzinho. Desses 2, né, que eu citei pra vocês, os 4 praticamente disseram que a gameplay era boa. O problema era a lacração na história. E o Voxel, né, o Carlão aqui, o Francesco, ele vai falar exatamente o contrário. Dragon Age The Veilguard, por exemplo, teve reclamações da construção da história, dos diálogos numa pegada Marvel e nos visuais coloridos. Diálogos pegada Marvel. Demais. Além de tudo, o marketing dele foi muito fraco. A Valve, outra suposta vítima, teve reclamações a seu sistema de... Não é a Valve, né? Não tem um E, né? Não é a Valve.
upgrade, narrativa fraca, falta de elementos convencionais em RPGs e companions esquecíveis. Ou seja, essa perseguição por conta de lacração não faz o menor sentido e a mudança de narrativa beira a hipocrisia. Não, calma, Carlão, mas também aí não é assim, né, cara? Tu tá simplesmente ignorando a lacração clara dentro de The Veilguard, tá ignorando a lacração clara em Assassin's Creed pra tentar defender o teu argumento. Eu estou aqui na sua frente, um rapaz negro, dizendo pra você, Carlão, é o seguinte, cara, não necessita tanta diversidade fora de contexto dentro de jogos. Eu não preciso disso, tá bom? Não é necessário isso, o jogo só precisa ser bom. Assassin's Creed Shadows tem uma gameplay excelente. Se a história focasse praticamente nisso, na questão de vingança da Naoi pela caçada que fizeram com o pai dela, se depois ali o Yasuo, que era defensor do Nobunaga, e de repente ele conhecesse a Naoi e decidisse ajudar ela na vingança, já seria ótimo, não precisa de mais nada, cara. O jogo se torna simples, direto, vai ao ponto. Tu não precisa criar esse tipo de roteiro aleatório. Esse é um grande ponto que a gente tem que conversar. The Veilguard foi a mesma coisa, cara. A gameplay tava indo bem. Não precisa desse tipo de diversidade forçada dentro das histórias. Tu pode aproveitar um jogo bem tranquilamente. Os games têm que ser focados na gameplay. Esse negócio de ficar botando cutscene, história e romance, não precisa, cara. Tu pode deixar personagens com histórias profundas, exemplo, God of War. A história do Kratos em todos os jogos, as pessoas só lembram da desgraça toda, da briga, de tudo que ele fazia. Mas a história do Kratos da Grécia é tão profunda quanto a história do Kratos na mitologia nórdica. Só que não tinha cutscene o tempo inteiro. Tu ia captando a história conforme tu ia jogando. Era uma ceninha aqui, uma ceninha ali, apresentava um personagem, tu entendia ali a cutscene inicial, daqui a pouco tinha uns outros diálogos aqui pelo meio do caminho, tu começava a entender o objetivo dele e o que estava acontecendo. Isso era legal. Agora, Assassin's Creed tem 2 horas de créditos, meus amigos. 2 horas de créditos, com tanto de gente envolvida. E o jogo ainda assim é cheio de problemas. Ainda assim, pesa na lacração. Então, cara, não tem o que a gente discutir. Sabe por que estamos tendo jogos cada vez mais diversos e inclusivos? Por uma questão bem simples. Fala. A ficção é um espelho da realidade através dos olhos de seus criadores. Ainda estamos longe... Tá. Não. Aí nós temos um grande ponto, meu amigo. Calma aí. É um espelho da realidade a partir dos olhos dos criadores. A opinião dos criadores não espelha a realidade muitas vezes. É uma opinião. A opinião não espelha a realidade de ninguém. A minha realidade é diferente da tua. A minha visão política é diferente da tua. A minha visão de diversidade é diferente da tua, Carlão. Tá entendendo? Aí é que mora a diferença. Então, no momento que tu vem utilizando o veículo da Voxel, passa a visão de vocês, que eu acredito que pra te estar fazendo esse vídeo, assim como o Derek fez o dele, vocês têm autorização da Voxel, né? A empresa como um todo abraça essa opinião e vamos junto. Então, vocês têm uma visão, uma determinada visão sobre um assunto. Perfeito, tudo bem. Cada um tem sua opinião, isso é a democracia. Mas eu tenho uma visão diferente. E eu, se não gostei, se eu achei ruim, eu tenho liberdade de falar que não gostei e achei ruim. Ainda mais, eu posso dizer que existe sim lacração muito forçada nesses jogos. Alguns tantos, outros nem tantos. Alguns tem, outros não tem. Mas eu não vou me isentar de falar que existe pra tentar, ou a mesma coisa dizer que Assassin's Creed é ruim porque tem lacração. Não, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo pra ti. Assassin's Creed parece ser um ótimo jogo em questão de gameplay, mas de história é outra conversa. A mesma regra se aplica ao Dragon Age. Todo mundo falou, gameplay muito boa, a história uma porcaria. E assim se repete em vários jogos. Eu zerei os 2 God of War. Na verdade, zerei todos, mas os 2 últimos, né? O de 2018 e o Ragnarok. É a mesma coisa. O de 2018 é muito bom, tanto história quanto gameplay. O Ragnarok, só gameplay. Eu vou fingir que não é assim? Não, cara. Longe de uma indústria de games com bastante representatividade. Segundo a IGDA, 24% das pessoas empregadas são mulheres, 3% são não binárias e só 2% são negras. Porém, cada vez mais vemos pessoas diferentes de mim ganhando espaço na indústria e Cara, mas não é por questão de diversidade, meu irmão. Tem que ser por qualidade. Tem que ser por teu currículo. Preparo. Tem que ser por preparo pra trabalhar. Não me interessa. Não, eu vou abrir a empresa de videogames hoje. Não me interessa a tua etnia, a tua
o teu gênero, sexualidade, nada, não me interessa nada. Quero saber se tu sabe desenvolver o jogo, quero saber se tu é um bom roteirista, quero saber se tu trabalha muito bem com design, quero saber se tu trabalha muito bem com marketing. É isso que tem que ser a preocupação de todas as empresas. Eu tenho que me profissionalizar para exercer um cargo. Eu vou contratar... Eu agora, que nem no meu pequeno canal aqui, um dia bati 10 milhões de inscritos, vamos supor, bati 10 milhões de inscritos. Tem que contratar 3 mulheres, 3 negros, 3 não binários para trabalhar comigo. Não, apresenta o currículo, vamos ver. Tá excelente teu trabalho, não. Boa formação, trabalhou bem, já tem boas referências. Perfeito. É assim que funciona a vida, amigão. Posições de maior destaque. Neil Jones, Jim Gabacaba, Xavier Nelson Jr., Amy Henning, Kelly Santiago, Kim Swift, Carla Zimondia, Tiane Pixel, Fernanda Dias, Maddie Thorson. Vocês viram bem as carinhas, bem o estilo de pessoa que literalmente coloca a sua política à frente do seu trabalho? Esse é o meu problema. Colocar a ideologia em cima do trabalho. Isso não pode acontecer numa indústria onde tu vai trabalhar para entreter todo mundo, independentemente se é de esquerda, se é de direita, as opções que você vive, entende? Você trabalha para o entretenimento, você tem que atender a todos os públicos, a não ser que você queira nichar o seu público, queira focar num público específico, e aí os rendimentos caem, o alcance cai, e a gente faz isso aí. Todas essas pessoas e muitas outras estão mudando os videogames para sempre. Será bem provável que você jogue games delas e nem saiba que são supostamente lacradoras. Assim, a gente volta para Assassin's Creed Shadows, que passou por um fenômeno bem do curioso. De repente, alguns fãs de longa data da franquia estavam muito bravos, pois um dos protagonistas é Yasuke, um homem negro samurai que realmente existiu, vivendo em meados do século XVI. Não, calma aí. De novo, ele realmente viveu lá no Japão. Perfeito, isso aí, né? Era samurai? Não. Até que se prove o contrário, não existe nada que comprove que o Yasuke era um samurai. Isso aí é uma lenda, um mito que foi criado. O Yasuke viveu lá, mas na maior parte das possibilidades, ou ele era um serviçal do Nobunaga, um escravo do Nobunaga, ou ele era um cara meio que vivia com eles e era utilizado meio que como chacota. Eles vestiam ele de samurai para fazer piada com ele. Entendeu? É as duas possibilidades. Porque, como eu expliquei pra vocês, lá não é questão, não era uma questão de se tornar um samurai. Era famílias, né? Pessoas de alto escalão que se tornavam samurais. Que nem, por exemplo, acho que, se não me engano, foi até o Thiago Braga falou, né? Falando sobre que o último samurai não era o Tom Cruise, o último samurai era o carequinha lá que lutou com ele. Então a gente tem uma ideia mais ou menos. Não lembro se foi o Thiago Braga que falou isso. Eu lembro que me comentaram esse negócio numa live, acho que foi no Barba. A gente tá aqui discutindo um negócio que chega à beira do ridículo. Não tem nada que comprove que o Yasuke foi samurai. Ele é uma lenda, ele é um mito. Se a gente tratar ele assim, ok. Só que aí a gente tem que pensar por um lado. Cara, a gente tá usando a história do Japão. Não tem nenhuma outra história do Japão. A gente tem que utilizar essa, mesmo que seja essa. Pra que ele tem que eliminar uma porrada de japoneses, cara? Isso não seria considerado aí um desrespeito com o povo japonês? Sabe? A troco de nada. Eles estão felizes com isso, com a representatividade. Então no próximo Assassin's Creed Shadows é na Argentina e vai ser o Maradona. A Batalha do Maradona. Cara, a gente tem que começar a ter uma calma nesse ambiente aí, família. Calma aí. Tivemos um crescimento exponencial e repentino de historiadores do mundo nesse meio tempo, que vinham com documentos, artigos, livros e outras coisas que mostravam que, na verdade, ele não era bem um samurai. Bom, acontece que há diversos documentos de época que dizem que ele tinha sido sim um samurai e você... Não. Não tinha sido um samurai. Eu já falei aqui, já não vou me repetir. Você pode saber mais sobre isso, por exemplo, nos livros O Samurai Africano e Yasuke, The True Story of the Legendary African Samurai, ambos de Geoffrey Girard e Thomas Lockley. Mas a Ubisoft não está sendo historicamente verossímil. Sério mesmo? Porque eu não lembro de ninguém reclamar que enfrentamos Odin. Vamos começar tudo de novo, cara. Tudo de novo. Em Valhalla, e nem que lutamos contra um Minotauro em Odyssey. Eles existiram? Não. E o Yasuke? Então nós estamos comparando o Yasuke ao Minotauro, é isso? Agora, um samurai negro que tem base histórica não tem base histórica, cara. Isso aí eu já te falei, todo mundo já comentou, isso foi... Pessoal, a maioria... porque
a maioria dos livros, cara, eles vão trabalhar com o quê? Com alguns relatos, algumas cartas, mas nada que corrobore com verdades. Não tem como comprovar isso. O Yasuke é um mito, é uma lenda do Japão, sabe? É uma lenda. Isso aí de pai para filho que foi mudando a história. Então a gente tem esse grande ponto. A gente pode trabalhar essa história como quiser. Já você virou anime também, um ótimo anime do Yasuke, um samurai negão. Só que, cara, não dá para eu chegar pra ti e dizer que é verossímil, que existiu, que aconteceu, por causa de lendas, de contos. E como eu disse, as duas possibilidades é que ou ele era um escravo do Nobunaga, até poderia trabalhar com o cara, não tô dizendo que não, mas não seria um samurai, mas trabalhava com o cara. O CLT corrido, mas era, né? Ou era o que eu disse pra vocês, ele carregava as armas dos samurais, os outros samurais tiravam onda dele, vestiam ele com armadura pra fazer piada e tudo mais, entendeu? Pode, né? Vejam bem, videogames sendo uma forma de arte estão intrinsecamente ligados com o contexto histórico em que ele é lançado. No caso, Assassin's Creed Shadows expôs, mesmo que de forma não intencional, o racismo estrutural da nossa sociedade. Eu não tanco isso, cara. Eu sinceramente não tanco isso, cara. Vamos usar o escudo do Racis mesmo. É isso aí. Nós vamos nessa direção no final do vídeo. É isso. Com pessoas que se contradizem ao exigir uma suposta veracidade histórica em uma franquia que nunca foi sobre isso, mas sim sobre contar uma história original em um contexto histórico específico. Não, a questão é utilizar o Yasuke para passar pautas ideológicas identitárias atuais, de 2013, 14 para cá, num conto do Japão feudal. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Eu vou utilizar da história do Yasuke, vamos usar um samurai negro. Vamos viajar pelo seu mundo, Carlão. Um samurai negro. Aí eu vou utilizar da história dele pra contar um monte de coisa que ele já é uma lenda. Aí eu vou usar essa lenda pra inventar um identitarismo atual no Japão feudal. Tem noção do quão bizarro é isso? Do quão estranho é isso? Falar em voz alta ainda mais? E agora, vimos também um machismo e uma transfobia estrutural por meio dos ataques proferidos contra a Thaís, distorcendo palavras para um lugar completamente pejorativo. O que nós queremos é que todos possam jogar e se sentir representados. É o Derek que... Não, eu tenho certeza que é o Derek que fez o roteiro, tenho certeza. Afinal, videogame é cultura e cultura deve ser para todos. E aí, o que você achou do vídeo? Aí eu não gostei. Eu não gostei do rapaz. É para todos, tá? Você, neste momento aí, foi deselegante, tá? Você não foi inclusivo. É para todos ou não? Seja inclusivo, rapaz. Comente aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Não, obrigado. Mas eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam do nosso querido amigo Francesco, né? Nosso amigo Carlão da Voxel. O que vocês acharam? Que bigoda lindo, cara. Eu vou te contar. Ficou sensacional, tá? Gostei de verdade. Eu tenho inveja, tá? Tenho inveja. Que um bigodão desse aí. Mas a cara do pai é liso que, olha, nossa senhora. Mas eu quero saber a opinião de vocês, turminha. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam do que o nosso Francesco falou sobre isso. Vocês concordam com ele, não concordam? O Yasuke existiu, não existiu? Sim ou não? Tô brincando. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro. É barato. Ajuda a gente a continuar trabalhando. Mande aqui um Live Pix, galerinha, no valor que vocês quiserem, neste QR Code ou no link da descrição desse vídeo. De verdade, muito obrigado, isso ajuda a gente demais a alcançar nosso objetivo aí, que é conquistar o PlayStation 5. Brincadeiras à parte, cara, eu só quero dizer uma coisa muito clara, tá? Pra encerrar bem o vídeo. Eu não quero faltar com respeito nem com o Francesco, nem com ninguém da Voxel, mas eu peço que eles sejam um pouco mais sinceros nos vídeos, sabe? Ignorar certos fatos, certos argumentos ali, para tentar justificar alguma coisa ali, não é legal. Então, Voxel, Francesco, vocês são incríveis, o canal de vocês é gigantesco, mas parece que estão numa speedrun de falência, não sei o que acontece, tá? Espero que melhore. Francesco, um ótimo trabalho pra ti. Derek, brincadeira tudo que aconteceu, mas também um ótimo trabalho pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!